Então, muito boa noite a todos, ou boa tarde, já nem sei se é tarde ou se é noite, mas eu queria antes de mais agradecer à Mindália TV o convite que foi feito para nós participarmos neste ciclo de conferências. E eu digo nós porque, de facto, este projeto que eu vou aqui apresentar sumariamente é um projeto de duas pessoas, o João Caeiro e eu. Temos produzido alguns livros. Temos 3 livros escritos e editados este ano e mais um que vai ser editado proximamente. E este projeto é um projeto científico, mas é muito abrangente e eu tentaria, no pouco tempo que tenho, explicar qual é a abrangência dele. Ele é um projeto científico, mas é holístico, no sentido de que a ciência, para nós, deve alargar os seus horizontes. A ciência está compartimentada e está muito fechada sobre uma determinada caixa. Todos nós funcionamos numa determinada caixa que nos foi imposta pela nossa educação, pela nossa formação, e todos os dias nós recebemos inputs dessa caixa fechada que não nos deixam sair. E nós temos que sair dessa caixa. E então, o que nós propomos através deste projeto, este projeto está sustentado matematicamente, do ponto de vista físico, do ponto de vista geométrico, completamente sustentado, e está a começar a ser apresentado a nível de instâncias internacionais, designadamente universidades de todo o mundo. E eu não vou aqui falar sobre ciência, nem vou falar aqui sobre matemática, mas queria dar-vos uma ideia de coisas simples que derivam da ideia deste projeto, ou da concepção deste projeto. Este projeto, os livros chamam-se Arquitetura do Universo, mas eu queria que não ficassem com a ideia de que se trata apenas de física e matemática. Não é nada disso, isto é abrangente, como disse, e então a teoria que está aqui na base daquilo que nós estamos a desenvolver chama-se a teoria dos 2 fatores. Antes de mais, eu queria vos dizer, simplificando a questão, que todo o universo, todo o mundo em que nós vivemos, toda a existência é exercida ou digamos que se movimenta ou funciona com base em 2 fatores contrários e complementares. 2 fatores inversos e complementares. E é por isso que nós temos aquilo que se chama energia. A energia é movimento da matéria. O que é o movimento da matéria? Porquê é que é o movimento da matéria? Porque o espaço está em expansão. Mas não é uma expansão que se diga assim, como se fosse uma caixa que se expande. Não é nada disso. É expansão em todos os pontos da dimensão do universo. Essa expansão é contrariada, quando há matéria, pela agregação. A agregação é aquilo que Newton chamou de gravidade, ou gravitação, ou forças de gravitação. São forças de atração universal, como ele disse. Ou seja, entre 2 corpos materiais, sejam partículas ou sejam corpos maiores, existe uma atração entre os 2, mútua, que faz com que os corpos tenham tendência para se aproximarem e até para se juntarem. Portanto, há uma força de agregação. Só que aqui há um jogo. Nós vivemos um jogo em que há uma expansão do espaço, da dimensão, e há uma agregação da matéria. E neste jogo, a ideia central e aquilo que é uma norma, uma lei geral do universo, é que tem que haver um equilíbrio. E o equilíbrio é feito como? Tudo está em vibração, tudo está em órbitas, tudo está em ciclos, não há nada que não esteja em ciclos, não há nada que não esteja em órbitas. O que é que são as órbitas? As órbitas, nós conhecemos as órbitas dos planetas, à volta das estrelas, mas as órbitas existem em todas as dimensões do universo. Existem desde o pequeno ao grande, desde o micro ao macro, do macro ao micro, existem em todo lado. E as órbitas, o que é que são, no fim de contas? São movimentos periódicos, movimentos elípticos ou circulares, de um corpo à volta de outro corpo. Nós sabemos da nossa escola que a Terra anda à volta do Sol e que a Lua anda à volta da Terra. Isto hoje em dia é pacífico na ciência. Mas esse movimento de translação da Terra em volta do Sol ou da Lua em volta da Terra, também há, por outro lado, um movimento de rotação dos próprios astros. Esse movimento de translação
Porquê que acontece? Acontece porque, imaginem que a Terra e o Sol estão constantemente a atrair-se, como que se fosse um elástico que os quer manter juntos. Mas, ao mesmo tempo, há uma expansão. Então, a Terra tem que andar sempre a uma distância mais ou menos igual, porque está em equilíbrio. Há um equilíbrio de forças. Uma força que dispersa e uma força que atrai. Ora bem, estes movimentos orbitais, ou estes movimentos cíclicos, estes movimentos periódicos, assim dito pela física, funcionam. Eu queria agora transportar-me para um outro conceito, que é um conceito que é difícil, mas acho que vai ser fácil de entenderem. O conceito de tempo. O que é o tempo? O que é o tempo? O tempo é uma coisa muito difícil de definir. As pessoas têm a ideia do que é o tempo, dizem demorei tanto tempo, demorei tantas horas, demorei tantos minutos, demorei tantos segundos, mas na realidade não há conhecimento perfeito do que é o tempo. Qual é a natureza do tempo? Qual é a essência do tempo? O tempo, como sabem, é medido em unidades que começaram por ser unidades como, por exemplo, o ano, o dia, o segundo. E o que é isto? O que é o dia? É uma rotação da Terra. É uma volta completa. O que é um ano? É uma volta completa da Terra à volta do Sol. Portanto, o tempo é um movimento. É um movimento periódico. É um movimento repetido. Esse movimento repetido vem de onde? Vem de um espaço que se dilata constantemente, que se expande. Essa expansão do espaço é aquilo que cria aquilo que se chama energia. A energia não é mais do que a expansão do espaço, que cria constantemente. E ao contrário do que diz a ciência atual, e ao contrário do que muita gente pensa, nessa tal caixa que tem que ser alargada, a expansão não é uma coisa que aconteceu um dia em que o universo nasceu, em que houve uma explosão. Não é nada disso. Nós temos a fundamentação matemática e física para demonstrar que não é nada disso. É uma criação permanente de movimento. É uma criação permanente, constante, a todos os instantes de movimento. Portanto, aquilo que nós chamamos, e eu não queria alargar-me muito em conceitos científicos para não prejudicar aqui a nossa conversa, mas aquilo que nós chamamos os frames de expansão. É que nada acontece de uma forma contínua. Quando há uma expansão do espaço, essa expansão do espaço não se faz continuamente, do género, agora é 1,1, depois é 1,2, depois é 1,3, não é nada disso. É como que saltinhos, como que degraus. Portanto, o tempo é uma ilusão, porque o tempo significa pura e simplesmente degraus no crescimento da dimensão. E, portanto, quando eu digo frames, os frames de expansão são exatamente como que esferas que vão sendo cada vez maiores. Vamos pensar em esferas porque nós entendemos todo o universo como sendo um volume, como tendo 3 dimensões. Einstein, por exemplo, disse que o mundo era feito de 4 dimensões. E disse assim, o espaço não pode ser desligado do tempo. Espaço-tempo é a mesma coisa. E então definiu o espaço-tempo. E espaço-tempo, para nós, também é a mesma coisa, de facto, só que lhe falta algum conceito aí. E nós estamos a ultrapassar os conceitos relativísticos e os conceitos até da física quântica. Porque a física quântica também é enferma de erros. Porque o que é a física quântica? Fala-se para aí muito em física quântica, energia quântica. Utiliza-se a palavra quântica abusivamente. O que é quantum? Quantum foi aquilo que Planck disse que era um pacote de energia. Portanto, que a energia não era contínua, que a energia existia em pacotes. E que cada pacote era um quantum, uma quantidade mínima. Portanto, uma unidade de energia. E o que é isto, unidade de energia? Se a energia é movimento. É uma unidade de movimento. E o que é isto, movimento? Movimento é uma configuração que muda a cada frame. A configuração da matéria muda a cada frame. Quer dizer, se 2 corpos estão a determinada distância e se no frame seguinte estão a uma distância diferente, então os corpos moveram-se um em relação ao outro. Há um movimento relativo. Isto
é aquilo que se chama energia. A energia acontece em todos nós, dentro de nós, fora de nós, em todo o universo, por todo lado. Inclusivamente, o que eu queria dizer, e agora saltando um bocadinho, porque nós não temos muito tempo, e eu estou aqui muito a explicar coisas que são do âmbito da física, mas eu queria saltar para dizer que a teoria dos dois fatores, baseia-se exatamente em dois fatores contrários e complementares e na ideia de subordinante e subordinado. Ou seja, o Sol é subordinante da Terra, a Terra é subordinada do Sol. A Terra é subordinante da Lua, a Lua é subordinada da Terra. Por isso é que a Lua anda à volta da Terra e a Terra à volta do Sol. Mas isto passa-se em todos os domínios, até dentro do nosso corpo, nos nossos ciclos, no ciclo da respiração, no ciclo da circulação, até mesmo na nossa capacidade mental de vir ou de participar uns com os outros, em contactos uns com os outros. Portanto, a nossa capacidade mental também funciona por ciclos. Quando nós dizemos assim, subiu a consciência quer dizer que alargou o âmbito da consciência, ou seja, alargou a órbita. Alargou a órbita do pensamento. E quando se diz assim, a meditação promove o alargamento, promove a subida de consciência, pois promove. Porque a meditação consegue fazer subir a consciência desligando o nosso foco do nosso corpo. Se nós estivermos focados no nosso corpo, se estivermos focados no nosso coração, ou nos nossos rins, ou no nosso fígado, nós estamos a querer intervir em coisas que não temos que intervir conscientemente. Porque as coisas não funcionam conscientemente. As coisas funcionam por um sistema inconsciente que está instalado no nosso corpo e que resolve os problemas todos. Quando se diz assim, a pessoa consegue fazer a autocura, pois consegue. Se conseguir ter a transcendência suficiente para fazer a autocura. Ou seja, se conseguir desligar-se do problema, não querendo resolvê-lo pela mente. A mente não resolve problemas físicos do corpo. A mente atinge outras dimensões. Eu estou a falar da mente consciente. Eu não queria falar muito sobre a questão do cérebro, não queria falar muito sobre a questão da mente científica, digamos assim, porque depois entrávamos por aqui, íamos ao cérebro reptiliano, íamos por aí fora, nunca mais daqui saímos. Mas, na realidade, existe um automatismo no nosso corpo, eu estou a transportar-me agora para a saúde, que faz com que o nosso corpo funcione bem. O nosso corpo funciona bem se nós não o perturbarmos. Se nós perturbarmos o nosso corpo, ele funciona mal. E aí é que entra a doença. A doença, na realidade, em 98% dos casos não existe. Existe porque é instalada pela nossa insegurança, pela nossa tentativa de resolver problemas que não são resolúveis pela mente consciente. Ou seja, estamos no momento da evolução da história do homem em que vamos subir a consciência. Muita gente não quer, porque isto é contra as ideias da ciência, é contra as ideias da medicina, é contra as ideias da farmacologia, é contra as ideias dos laboratórios químicos, é contra todo o poder económico instalado, porque todo o poder económico instalado vive da intoxicação das pessoas, do engano promovido na cabeça das pessoas, em que as pessoas acreditam em determinados sistemas e não querem refletir sobre a possibilidade de haver outros sistemas melhores. E então, isto que eu estou a dizer agora, dizer assim, para certas doenças não é preciso químicos, porque os químicos são intermediários, os químicos são mediadores, os químicos são processos que o nosso cérebro manda produzir ao nosso corpo para resolver problemas internos. Se o nosso corpo não resolve, é porque o nosso cérebro não está a mandar bem. O nosso cérebro não está a mandar bem. Ou então, os órgãos já estão de tal maneira deteriorados que já não conseguem produzir. Portanto, se houver uma corrupção dos órgãos, chega um momento em que a pessoa fica mesmo doente, fisicamente. Mas a doença tem uma causa. E a causa não está no físico. A causa está na forma como a mente controla o corpo. A causa é anterior. Assim como, por exemplo,
voltando um bocadinho à física, eu não queria alongar-me, mas voltando um bocadinho à física, nós tendemos a pensar que o tempo é assim, nós falamos em passado, presente e futuro. E o futuro vem depois. Mas, na realidade, nós podemos pensar ao contrário. O futuro vem primeiro. Porque o futuro é a configuração daquilo que vai acontecer. É uma configuração lógica daquilo que vai acontecer no físico, no universo físico. Portanto, se nós entrarmos por aí, e nós temos a demonstração matemática disto, nós temos a demonstração matemática de coisas que até agora não foram fundamentadas. Portanto, custa-me muito ouvir coisas que são penduradas assim no ar, que não estão sustentadas. Porque é preciso sustentar. Quando se diz assim, isto funciona assim, isto é assim, por exemplo, o agora, está certo o agora, pensar no agora, não pensar no futuro nem no passado, pensar no agora. Ou, por exemplo, dizer assim, a meditação é muito boa, e é, mas é preciso sustentar, é preciso perceber porquê. Não é só dizer assim, é boa, porque isso não chega, porque falta a crença. E a pessoa tem que acreditar. Quando dizem assim, esse produto é um placebo, é um produto que não tem elemento químico nenhum importante. E, no entanto, funciona. Porquê é que funciona? Porque a cabeça das pessoas acredita que aquilo funciona. E até funcionava sem medicamento nenhum. E sem placebo nenhum. Mas é preciso subir a consciência. Portanto, isto começou por ser física, já não é física, já é medicina. Eu não sou médico, mas sou licenciado em Direito. A minha formação de base é física, matemática, mas eu acho que nós temos que ter um pensamento holístico, um pensamento global. Não podemos estar compartimentados e a pensar que aquele é o médico, é o não sei quantos, é o senhor de toda a sabedoria. Não é assim. Nós temos dentro de nós as soluções possíveis para a maior parte dos casos. Até a economia pode ser vista à luz da teoria dos dois fatores. Qualquer matéria científica pode ser vista à luz da teoria dos dois fatores. Qualquer. E facilmente perceptível. Percebemos todos os mecanismos. A partir do momento que pegamos dois fatores e que os entendemos, percebemos todos os mecanismos que existem por aí. Todos. Bom, era isto que eu queria dizer. Eu não sei se já vou muito adiantado na hora. Não sei, tenho mais algum tempo. Mais 5 minutos. Ok. Não sei se há alguma pergunta, senão eu prossigo. Se houver alguma pergunta, façam um favor, eu estou à vontade. E às vezes ajuda nós desenvolvermos as ideias, porque o tempo é muito curto e não dá para fazer assim uma exposição de toda a matéria. Esta matéria está, como vos disse, já em 4 livros e já estamos a escrever mais. E, portanto, não é possível em meia hora a gente condensar todo o conhecimento que advém daqui. Bom, de qualquer maneira, resumindo, temos um universo que para mim não é um universo, para mim é um multiverso. Não é um universo. É um multiverso. É um multiverso porque cada um de nós é um universo. Cada partícula do universo, daquilo que chamamos universo, é um universo. Quando nós dizemos assim, uma árvore, uma pessoa, um animal, vive X anos, há um programa que faz viver esses anos. Esse programa é individual. Isso é um universo. Nasce, desenvolve-se e morre. Mas fisicamente, porque falta saber o que é que sobra do fisicamente. Porque isto que se passa aqui, da existência, não é apenas físico. Há mais coisas para além do físico. Porque isto não pode nascer assim. O físico não pode nascer por acaso. Aliás, nós temos a demonstração de que o físico vem, como eu disse há pouco, por exemplo, as doenças vêm de uma coisa anterior. O futuro apresenta-se perante nós. Nós não acreditamos nele ou não percebemos a lógica dele. E não conseguimos prever. Portanto, a medicina, por exemplo, devia ser essencialmente preventiva. Devia ser essencialmente preventiva e não curativa.
Curativa é um engano. É um engano. É transformar as pessoas em doentes crónicos. É fazer com que as pessoas fiquem completamente dependentes do químico que está na farmácia. E assim vão equilibrando os sistemas internos. Vão equilibrando os ritmos, vão equilibrando os circuitos, vão equilibrando essas coisas todas. Mas vão equilibrando. Mas quando pararem o medicamento, vai outra vez ficar tudo em causa. Porquê? Porque não foi resolvido o problema de base, o problema causal. E o problema causal não está ali. Não está na solução do químico. Portanto, isto é só para dizer uma das... Porque isto é muito abrangente. Eu estou aqui a pegar na medicina porque eu sei que é uma preocupação de toda a gente. É uma preocupação que é a saúde. Mas estou a pegar nisto, mas podia pegar noutra coisa qualquer. Podia pegar... Já falei até na economia, ou podia pegar em qualquer área do conhecimento humano e podia pegar em qualquer área que é considerada fora ou dentro da ciência. Porque um dos problemas que nós temos atualmente é que a ciência não admite que aquilo que eles chamam esotérico ou alternativo seja verdadeiro. Não admitem. Mas os esotéricos também, por vezes, rejeitam a ciência. Ou seja, andam de costas voltadas, não há uma integração. Não há a possibilidade, a capacidade de intervir em conjunto, de pensar as coisas refletindo em conjunto. Não existe. Toda a gente olha para o seu umbigo e diz assim, eu é que tenho razão, eu é que tenho razão. E isto não pode ser. Temos que arranjar um novo paradigma e eu acho que há uma missão e essa missão, nós temos prosseguido essa missão. Eu sinto-me implicado numa missão, que é a missão de fazer com que toda a gente, ou todos nós, cada vez mais, sejamos muitos e possamos alterar o paradigma da vivência humana na sociedade atual. Portanto, nós temos que alterar o paradigma. Não podemos estar sempre a acreditar naquilo que a televisão vem nos dizer, tudo intoxicado, tudo manipulado, completamente manipulado, naquilo que os jornais nos vêm dizer, naquilo que seja quem for, até mesmo os pseudocientistas ou a pseudociência ou os pseudodoutores. Não podemos acreditar nisso tudo. Temos que ter um critério de reflexão nosso, cada um de nós. Dizer assim, é assim, eu vou pensar. Eu vou pensar se é assim. Eu tenho cabeça para pensar. Porque que se fulano tal é um indivíduo muito credenciado me diz uma coisa e eu vou acreditar? Eu vou pensar. Eu não digo que não é, mas vou pensar. Portanto, esta atitude reflexiva é uma atitude de exigência necessária atualmente, muito necessária. Pronto, com isto eu acabo. Muito obrigado. Se quiserem fazer alguma pergunta, mas eu acho que agora já está na hora, não é? Do próximo. E eu agradeço muito a vossa participação, o vosso interesse. Agradeço também à Mindalen mais uma vez e até à próxima vez e sempre ao vosso dispor. Ok.